Muito bem. Vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é anamnese conjugal. Nós vamos falar um pouquinho sobre anamnese conjugal. E a gente tem para isso um texto básico, né? E o texto básico está lá em Gênesis, capítulo 2, o versículo 24. Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que está aí na tela para vocês. E o texto fala assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O casamento é isso, né, gente? Essa união, o casamento é essa nova família, esse novo formato que, quando um e outro deixam seus lares, eles se unem, uma coisa só, para formar um novo lar. Então, esse é o nosso texto básico que a gente vai tomar por base, tá? Muito bem, o que a gente tem que ter em mente? Duas coisas que são extremamente importantes. Primeiro, não existe casamento tão ruim que não possa ser consertado. Isso é extremamente importante e a gente tem que ter isso em mente, tá? E por outro lado, não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado. Muita gente fala assim: ah, meu casamento não tem mais jeito. Tem. Outros falam: ah, meu casamento é bom demais, não precisa nada para melhorar. Gente, não tem casamento que não seja tão bom que não possa ser melhorado ou que não possa permanecer bom desse jeito. Essas frases, elas estão lá no livro do Adão Carlos Nascimento, tá? De lá que nós extraímos isso. Bom, qual que é o objetivo dessa nossa aula que a gente vai começar maio e vai até o finalzinho de junho? Nós teremos 9 aulas. O objetivo é o fortalecimento do casal e da família, tá? A ideia é justamente essa. Através do quê? O que nós vamos ter que fazer nessas 9 aulas, nesses 2 meses? Observar, avaliar, diagnosticar e agir. É isso que nós temos que fazer dentro do nosso casamento. Observar, avaliar, diagnosticar e agir. E aí, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Não quero que vocês me respondam, mas pensem. Afinal de contas, como está o seu relacionamento conjugal? Pensa nisso. Como é que está o seu relacionamento conjugal? Como é que você está? De 0 a 10, qual seria a sua nota? E olha que interessante, a nota aqui é individual, tá, gente? Porque eu posso achar que está 10, a Silvana pode achar que está 0. Porque às vezes está tudo do jeito que eu quero e não do jeito que ela gosta. E às vezes é o contrário. Então, como é que está o seu relacionamento conjugal de 0 a 10? Às vezes, financeiramente, nós estamos 10. Às vezes, no termo de comunicação, a gente está 5. Às vezes, em outra situação, em criação de filhos, a gente está 0. Como é que está efetivamente o seu relacionamento conjugal de 0 a 10? Então, eu quero que você, nesse momento, pense sobre isso. Reflita e coloque um número na sua mente. Não precisa falar não, mas coloque esse número na sua mente. Lembrando que, nunca vamos nos esquecer disso, não existe casamento tão ruim que não possa ser consertado e não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado. Vamos consertar aquilo que não está 10 e vamos melhorar aquilo que está 8, aquilo que está 7 ou aquilo que está 10. Vamos fazer virar 12. Por que não? Por que a gente não pode fazer isso? Eu acho que a gente efetivamente tem essa condição de fazer isso, tá? Muito bem. Como fazer um bom diagnóstico? Tá? Como é que você vai diagnosticar isso? Como é que você vai olhar para a sua relação conjugal e fazer este diagnóstico? É exatamente isso que nós vamos começar a fazer agora, tá? Vamos aprender a fazer um diagnóstico. E esse diagnóstico é justamente esta anamnese, que é o tema da nossa primeira aula, anamnese conjugal, tá? E nós vamos fazer uma anamnese, mas afinal de contas, o que é essa anamnese? É um nome médico, né? É um nome dado à entrevista inicial que o profissional da saúde faz com o paciente. Essa é efetivamente a anamnese. Quando você vai no médico, senta lá
E o médico faz um monte de pergunta para você, aonde está doendo, de que forma que a dor é intensa ou não. Ele está fazendo com você uma anamnese. Qual o objetivo dessa anamnese? Tem por objetivo conhecer dados da vida do paciente, assim como o motivo pelo qual ele decidiu procurar um profissional de saúde. Então, ela vai buscar dados, vai buscar informações para saber como é que está esse paciente. Nós aqui, o casal, somos o paciente. Você, casal, é o paciente. Tá? E você vai procurar um profissional para que ele analise isso e descubra como é que está a tua vida. Tá? E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um paralelo, nós vamos traçar um paralelo com a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Exatamente. O que nós vamos fazer num primeiro momento? Nós vamos fazer a anamnese da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, para a gente aprender o que é essa anamnese. E vamos extrair da carta de Paulo aos Coríntios, dessa primeira carta, informações extremamente importantes para que a gente utilize depois, nas outras aulas, tudo isso dentro do nosso casamento. Ao fazer esta anamnese da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente vai aprender a fazer uma anamnese do nosso casamento. Combinado? Muito bem. Nessa anamnese, primeiro eu tenho que descobrir quem é o autor. Quem escreveu a carta, a primeira carta aos Coríntios? Foi Paulo. Isto é uma anamnese. Eu vou buscar informações. Muito bem. Que época essa carta foi escrita? Bom, ela foi escrita entre 53 e 57 depois de Cristo. Isso você pode ver mais ou menos lá no capítulo 16, verso 8, essa informação. Então, entre 53 e 57 depois de Cristo é que efetivamente essa carta foi escrita. Qual era a situação? O que estava acontecendo nessa época? Bom, era a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo estava fazendo a sua terceira viagem missionária. Paulo estava em Éfeso, e lá em Éfeso ele ficou por mais de 2 anos. Lá em Éfeso. Lá, essa informação você pode buscar em Atos, capítulo 19, os versos 8 e 10. Então, fazendo a anamnese. Paulo estava em Éfeso, já estava lá, ficou lá por 2 anos, e em decorrência disso, ele escreve essa carta aos Coríntios. Foi a primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, porque fizeram esse pedido para ele. Qual é o tema dessa carta? Muito bem. Paulo escreveu sobre polarização, orgulho, espiritualidade, falta de amor e relacionamento conjugal. Esses eram efetivamente os problemas que estavam acontecendo em Corinto, nessa época. Por isso que escreveram fizeram esse pedido para Paulo escrever uma carta para Coríntios, para o pessoal de Coríntios, para analisar isso. Muito bem. A congregação de Coríntios era uma congregação cristã que era composta por judeus e gentios. Quando a gente analisa isso, a gente está fazendo uma anamnese para saber o que estava acontecendo lá. Corinto era uma das maiores cidades do mundo romano e uma das mais corruptas. Isso nos faz lembrar alguma coisa, né? Uma das mais corruptas. Olha que coisa interessante. A cidade buscava proporcionar prazeres internacionais por um centro estratégico de comércio. Então, a situação não estava boa em Corinto, a situação estava bem complicada. Em decorrência de tudo isso, chega uma notícia lá para Paulo, e Paulo vai escrever essa carta exatamente com esses temas: polarização, orgulho, espiritualidade, falta de amor e relacionamento conjugal. Olha que coisa interessante quando a gente tem isso. Fazendo essa anamnese da carta de Paulo aos Coríntios, a gente tem também as questões. Tá? O que estava acontecendo lá em decorrência de tudo isso? Havia uma divisão da igreja. A igreja estava dividida. Isso a gente vê do capítulo 1, 10 ao capítulo 4, 21. Igreja dividida. Quem aqui já não passou por uma igreja dividida? E, gente, vamos traçar um paralelo?
Quantas famílias não estão divididas? Quantos cônjuges não estão divididos? Quantos cônjuges não estão vivendo na polarização? Quantos cônjuges não estão precisando de um bom relacionamento conjugal? Quantos cônjuges não estão vivendo isso? Quantos cônjuges, assim como estava em Coríntios, não têm problemas morais e éticos? Era o que estava acontecendo em Coríntios, capítulo 5 e 6. Lá, a situação do relacionamento conjugal estava muito ruim. Capítulo 7, 1 ao 11, 1. Muitas vezes o nosso relacionamento conjugal também não está bom. O culto, eles tinham problemas sérios com o culto, o formato do culto. Isso está lá nos capítulos 11, 2 ao 11, 34. Eles tinham problemas sérios com dons espirituais. O que é mais importante, o que é menos importante? Capítulos 12 a 14. Quantas vezes a gente não pode levar isso para o nosso casamento? O que eu faço é mais importante do que o meu cônjuge faz? Eu cozinho muito melhor que a Silvana? Eu lavo muito melhor que a Silvana trabalha muito melhor que eu? Quantas vezes esses dons não são alvo de conflito dentro do casamento? O que eu faço para Deus é muito melhor do que o que você faz para Deus. Eu sou melhor do que você. Será que a gente não tem isso dentro do nosso casamento, dentro da nossa relação conjugal? Muitas vezes temos. Lá também, nesse capítulo, ele trata da ressurreição e, por último, ele trata de assuntos gerais. Olha que coisa interessante. São assuntos que foram tratados nesta carta de Paulo. E veja, gente, quando a gente conhece aquilo que foi tratado, quando a gente faz a anamnese do assunto, a gente tem o melhor conhecimento daquilo que Paulo escreve nessa carta. Olha que coisa interessante. Por exemplo, o texto muito conhecido de Coríntios é Coríntios 13, o amor. Todo mundo conhece esse texto. É maravilhoso, é sensacional, mas ele não está falando do relacionamento conjugal. Ele está falando de dons espirituais. Olha que coisa interessante. Então, quando a gente começa a entender o que está acontecendo, fica mais fácil da gente entender aquilo que foi escrito e o porquê foi escrito. E quando a gente começa a detectar como está a nossa vida, quando a gente faz esta análise, essa anamnese da nossa vida conjugal, fica mais fácil da gente entender os problemas. E principalmente como devem ser as soluções desses problemas. Isso é muito comum de acontecer. Então, eu preciso ter esse diagnóstico, eu preciso ter esta informação para que efetivamente eu tenha um resultado melhor naquilo que eu preciso fazer. Olha que coisa interessante. A Bíblia toda, ela é cristocêntrica, de Gênesis ao Apocalipse. Ela está falando de Cristo. Muito bem. Quando chega nas cartas, quando chega ali as 13 cartas de Paulo, todas elas estão tratando de assuntos que estão necessitando de um tratamento especial, de um cuidado especial. Por quê? Porque a igreja começou e muita coisa ali se desvirtuou, muita coisa se perdeu, muita coisa se complicou. Então, Paulo, nestas cartas, ele está dando um direcionamento, assim como nessa primeira carta dele aos Coríntios. Ele está dando um direcionamento à igreja daquilo que eles devem fazer, de como eles devem agir e de como eles devem proceder. É assim no nosso casamento. No nosso casamento, a gente precisa desta anamnese, a gente precisa desta orientação, justamente para saber como que nós devemos agir. Como que nós devemos proceder? Como que o meu casamento pode melhorar? Será que ele está ruim mesmo? Às vezes, conforme eu falei para vocês, ele está ruim para mim, mas está bom para ela. Às vezes está bom para ela e ruim para mim, e ao contrário, e vice-versa, de lá e para cá. Às vezes não são todas as áreas que estão tão bons. Às vezes a gente está vivendo só de aparência. Então a gente precisa efetivamente fazer essa anamnese, fazer essa pesquisa, ir fundo, para descobrir
como que efetivamente está meu relacionamento conjugal? Que pode melhorar, você não tenha dúvida. O seu relacionamento conjugal pode melhorar e muito, em todas as áreas. Porque Deus, conforme a gente viu lá no começo, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se uma só carne. É o que Deus quer, que a gente fique juntinho, maravilha, lindo de morrer, e a gente viva bem, tá? A gente viva bem. Tem gente que pega aquele texto que fala assim, no mundo terei aflições. E por isso que eu sou casado. No mundo tereis aflições. Não. O texto não fala que no mundo só tereis aflições. Tem muito momento bom, tem muita coisa boa. Tem como você ser bênção. Tem como você ser um instrumento de Deus na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos. Tem. E às vezes o que a gente está sendo é pedra de tropeço. Às vezes o que a gente está sendo é maldição, por incrível que pareça. E às vezes é porque a gente simplesmente não fez essa anamnese, a gente não fez essa análise de como que está a nossa vida. Não é como está a minha vida, a nossa vida. Repito, às vezes está bom para mim, mas porque eu estou fazendo só aquilo que eu quero. Só aquilo que é bom para mim. E ser feliz e casar é fazer o bem para o próximo. Tá? Deus, quando resumiu os 10 mandamentos, ele não falou assim, amar a Deus acima de todas as coisas e você como você mesmo. Não foi, né, amor? Não. Ele falou, e ao próximo como a ti mesmo. Então, o meu mais próximo que eu tenho, gente, o mais próximo que eu tenho é a Silvana. Quem é o seu mais próximo? Depois dela, tenho minhas 2 filhas. Depois eu saio por aí catando mais próximos. Mas às vezes a gente se esquece de quem efetivamente está mais próximo e de qual é a minha tarefa, qual é a minha função, aquilo que efetivamente eu tenho que fazer dentro da minha casa, dentro do meu lar. Vamos fazer essa anamnese para que a gente possa concluir tudo isso. Mas aí a gente pergunta, como fazer uma anamnese conjugal? Né? Nós vimos aí, o Moacir mostrou, como que a gente faz a anamnese do livro, né? do que foi feito em Coríntios. E como que a gente transpõe isso para o nosso relacionamento? Como que a gente pode ter um olhar na nossa vida conjugal para fazer essa anamnese, para fazer essa avaliação, né? Como que a gente vai, como o Moacir bem colocou lá, como que a gente vai observar, avaliar, para que a gente possa diagnosticar e então a gente possa agir, né? A anamnese conjugal, ela é para você avaliar, primeiramente, a história individual, ou seja, você olhar para você e também para você avaliar os padrões do casal, do relacionamento conjugal. Mas, gente, o que é isso de avaliar, né, a história, os padrões? De que maneira que a gente vai fazer isso? Aí eu olho para o meu casamento e primeiro eu olho para mim, porque o relacionamento começa em mim. O meu relacionamento começa aqui, individualmente. Então, eu preciso conhecer a minha história. E qual que é a minha história enquanto cônjuge? Da onde que eu vim? Qual o modelo de casamento que eu tenho? Que tipo de relacionamento os meus pais tinham em casa e eu participei disso de alguma maneira? Essa é a minha história. Qual é a minha cultura? Né? Que nem a gente estava brincando no começo, a minha família toda é mineira. A família toda do Moacir também é mineira. Então, eu vim de uma família mineira e pode interferir na minha relação. Se, por exemplo, o meu cônjuge vem de uma família paranaense, de uma família mais do sul do país, essa cultura familiar é diferente. Então, eu preciso olhar para a minha história e perceber se essa questão individual que eu trago para a minha relação conjugal
se ela não está interferindo. E se ela está interferindo, se essa interferência é positiva ou negativa. No caso de uma origem mineira, é muito positiva, porque eu posso ensinar meu cônjuge a comer queijo, né? Tomar um cafezinho. Então, essa história individual que você leva para o seu casamento, é preciso você olhar e ver o quanto ela pode interferir positiva ou negativamente no seu relacionamento conjugal. Como o Moacir falou, será que tomar cafezinho e comer queijo, por eu ser mineiro, é uma coisa tão boa também para o meu marido? Porque para mim é. É uma questão pequena, sim, mas é um jeito de você pensar na sua história, na sua avaliação e como você olha para o relacionamento conjugal. E reforçando, como que essa história pode interferir, positiva ou negativamente, na sua relação conjugal. Por exemplo, no meu caso, eu venho de um lar de pais separados. O Moacir vem de um lar de pais que viveram juntos a vida inteira. A minha família é pequena, eu só tenho um irmão. A família do Moacir, eles são em 11 filhos. Mas os pais, quer dizer, era uma multidão. O que isso pode interferir na nossa história? Como eu olho o relacionamento a partir do modelo conjugal que eu tive na minha casa? Como o Moacir olha o dele? Como que é a minha relação com a família, com o lar, com filhos, sendo que eu tive só um irmão? Nós éramos em 3 em casa, eu, meu irmão e minha mãe. O Moacir, quando tinha pouca gente em casa, ele era em 8, eles eram em 8. Ah, quando o almoço tinha 8, minha mãe falava, tá vazio hoje, ela falava, né? Tá vazio hoje, né? E como isso pode interferir no nosso relacionamento? Positivo ou negativamente? O que eu posso ensinar ou aprender? O que eu posso observar dentro dessa dinâmica da minha história que faz parte na relação conjugal, para eu melhorar, para eu transformar, para eu agregar. Então, essa é a primeira parte da anamnese conjugal que é importante você fazer. Lembrando, aquilo que o Moacir falou é muito importante. É muito bom para mim, essa minha história, esse meu olhar. Mas será que agrega a minha relação conjugal? E até porque quando a gente casa, né, amor? Não é só eu e você. É tudo que vem de lá e tudo que vem de cá. É muita coisa que vem junto, né? Você não casa apenas com uma pessoa individual, né? Você casa com toda uma história que ela tem, inclusive com a família dela. E no caso de você, como instituição, né? Outra parte da anamnese conjugal é você conhecer os padrões do casal. O que são os padrões do casal? É como esse casal funciona, como esse casal resolve as situações, como que ele lida com seus momentos difíceis, com os momentos alegres, como que eles se apresentam diante disso. Porque existe na sua relação, dependendo do tempo que você está casado, momentos felizes, momentos alegres. E como que isso foi vivido enquanto casal? Como que vocês se posicionam, por exemplo, em momentos difíceis? Vocês se unem? Vocês se isolam? Cada um toma uma direção? Existe uma única pessoa que decide? Existe uma pessoa que fica apática? Qual que é o modelo de relacionamento quando as situações se apresentam? Geralmente, esse modelo se torna mais visível nos momentos difíceis. É aí que você consegue reparar e observar como que está a relação, qual é o grau de cumplicidade que está existindo na relação do casal. Então, perceba na relação de vocês, traga a memória, né? Como que a gente age nas situações que se apresentam em relação a nós, nas várias áreas, financeira, educação de filhos, no relacionamento sexual, na comunicação.
como que a gente resolve essas questões? Quais são esses padrões, né? E diante de tudo isso que a gente está colocando aqui para vocês, eu acho importante isso não ser apenas uma fala, isso não ser apenas uma, uma teoria, mas o nosso convite é que para vocês olharem para a vida de vocês e buscarem esse diagnosticar e compartilhar isso entre vocês. Olhar cada um para si mesmo, perceber como que você se molda, como que você caminha, como que você se olha. E a partir disso, como que você olha para o seu casamento, como você olha para o seu cônjuge, como que você percebe as coisas que estão acontecendo no lar de vocês. E a partir disso, vocês possam compartilhar aquilo que está acontecendo. E qual é o olhar? E para isso, eu quero convidar vocês a separarem um tempo e pensar quais foram os momentos mais importantes e marcantes na nossa vida conjugal. Eu quero que você, esposa, que você, marido, pense isso individualmente. Mas pense com carinho, com tempo, desde lá do início até agora. E quando que foi esse início? O que foi tão importante? O que foi tão marcante? E por meio disso, vão pensando como foi a reação que nós tivemos diante dessa situação importante, diante dessa situação marcante, que podem ser momentos que foram bons ou momentos que não foram tão bons assim. Mas foram marcantes e tiveram reações. E como eu, esposa, reagi? E como eu, esposo, reagi? E o que será que foi importante para mim, esposa? E o que será que foi importante para mim, esposo? E depois desse pensamento individual, eu convido vocês a separarem um tempo para sentarem e conversar sobre isso. Conversar falando cada um de si. Olha, por exemplo, eu lembro, uma das coisas mais importantes que aconteceu comigo foi... E o outro trocar isso com você. O momento que foi mais importante, mais marcante para mim foi, ou foram, não precisa ser apenas um, né? Pode ser mais que um. E lembrarem como que isso foi vivenciado na relação de vocês. É muito importante no relacionamento a gente saber que tudo vai começar em mim. O Moacir falou de um texto aqui que realmente é bem importante. No mundo tereis aflições. E nos nossos relacionamentos nós temos. Mas o versículo não termina aí. Jesus fala que a gente pode ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E mais que isso, se você olhar para a palavra de Deus, ele sempre nos convida a ter vida. E vida em abundância. E essa vida em abundância é na alegria da presença do Senhor. Então, os momentos podem ser bons, podem ser não tão bons, mas eles sempre terão a presença do Senhor. Podemos ter aflições, mas podemos ter bom ânimo. Então, olhe para você, olhe para a sua relação e compartilhe a partir disso com o seu cônjuge. É um convite, tá? Para vocês exercitarem e perceberem, observarem, avaliarem, diagnosticarem o relacionamento de vocês. Né, mocinha? Olha que coisa interessante, gente. Diagnosticar e compartilhar. A nossa aula de hoje era sobre anamnese. Quando você vai no médico, você não entra quieto, ele olha para você e já dá uma receita para você. Não. Se ele fizer isso, você vai falar que ele não é um bom médico. Ele não é um bom médico.
Por quê? Porque ele não sabe o que você está sentindo, ele não sabe qual foi o motivo de você ter ido até ele. Por isso que ele faz a anamnese, uma série de perguntas, para que através destas respostas possa se chegar a um diagnóstico. Ah, dói aqui, dói ali, eu tenho um incômodo assim, um incômodo assado, isso me atrapalha, isso está ruim, isso está assim, isso, e ele vai fazendo outras perguntas em cima disso. E aí, gradativamente, ele vai eliminando aquilo que não é bom, aquilo que está descartado, para chegar num diagnóstico e para que ele seja assertivo e diga, olha, o seu problema é cólica renal, o seu problema é estômago, o seu problema é isso, o seu problema é aquilo. Ele vai dar a você um diagnóstico. Ou então, ele faz toda essa avaliação, toda essa anamnese e olha para você e fala, nossa, parabéns, os seus exames estão muito bons, você está muito bom mesmo. Já não aconteceu isso com você? Então, tudo isso pode acontecer. Agora, o que é importante? Essa anamnese. É você efetivamente buscar em casal, em conjunto, buscar aquilo que está te incomodando, aquilo que está te fazendo bem, as duas coisas. Às vezes, a gente compartilha só o que nos incomoda. Mas um exercício muito importante, quando a gente faz essa anamnese, é perceber o que é bom e compartilhar isso também. O que estava acontecendo lá em Corinto, que nós vamos tomar por base para a gente fazer os nossos estudos? Paulo estava há 2 anos afastados dali, ele estava em Éfeso. Então, de repente, a gente vai ver isso na próxima aula. Chegou uma notícia a Paulo do que estava efetivamente acontecendo em Corinto. Aquilo foi a anamnese. Chegou a Paulo isso, e Paulo, através disso, ele deu uma receita, ele deu um caminho, ele deu uma orientação. Olha que coisa interessante. Mas Paulo não poderia ter dado esta orientação sem saber de nada, sem saber do que efetivamente estava acontecendo. O que está acontecendo no seu casamento? O que está acontecendo na tua casa? De bom e de ruim? Melhor, o que leva a acontecer isso? O que está por detrás desta situação atual? Por que às vezes você está sentado junto, mas não está junto? E o tema da aula é "Tamo junto?" E tem uma exclamação e uma interrogação. Porque às vezes a gente está junto só aqui, ó, mas não está junto nas coisas. A gente não está junto nas decisões. A gente não está falando a mesma língua. Isso é muito comum acontecer dentro de um relacionamento conjugal e familiar. Já percebeu uma coisa? Quando acontecem as coisas com os filhos, ou com um ou com outro, e você não gosta, o pai fala assim, tá vendo o que a tua filha está fazendo? ou não? Nossa! É nossa, mas eu já jogo a culpa no cônjuge. Ó, vai ver o que o teu filho está fazendo. Não é mais nosso, é teu. O que eu quero dizer com isso? A culpa é tua. Você que não sabe educar, você que não sabe dar limites, você que não sabe fazer isso, você que não sabe fazer aquilo. Será? Então a gente tem que pegar tudo isso e começar a analisar. Como é que será que está a minha vida? Como é que será que está o meu relacionamento, o meu dia a dia? O que me incomoda? Tem uma frase que eu ouvi esses dias e eu achei bem importante. E no relacionamento conjugal, mais importante ainda. O óbvio precisa ser dito. Gente, mas isso é óbvio. Pode ser óbvio para você, esposa, ou para você, esposo. Mas necessariamente para o outro não é. Então, o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para o Moacir. Então, eu preciso falar. Mas é óbvio que precisava comprar café. Você sabia que não tinha café. Mas para ele não era óbvio que ele teria que comprar o pó de café. Para mim era. Então, o óbvio tem que ser dito. Desde aquilo que é uma necessidade minha, individual, desde aquilo que é uma coisa que envolve o relacionamento. E é óbvio que você ama o seu marido, é óbvio que o seu marido te ama, mas isso precisa ser dito também. É interessante, né? E olha, tem uma coisa. Já faz tempo, tá? Desde o final do começo do ano passado,
A gente saía, todo mundo saía para trabalhar, né? Bons tempos, né, amor? A gente saía para trabalhar, Nossa, né? saía. Alguns têm feito isso, mas muita gente não tem feito isso, né? E você gostava de final do dia, quando você falava, vou voltar para casa? Casa era um lugar gostoso? Às vezes não, às vezes sim. Hoje, você não sai. Muita gente não sai. Estamos junto em casa. Eu, minha esposa, os filhos, o cachorro, o gato, o passarinho, o papagaio, o hamster. Está todo mundo ali. Está todo mundo ali. Isso vai gerando um desgaste. Então, esse tá todo mundo ali faz com que todos estejam juntos. Estamos juntos, mas isso vai criando muitas vezes um abismo, uma separação, porque vai desgastando, vai minando as nossas energias. E aí, de repente, você fala, puxa, eu não saio mais, eu tenho que trabalhar em casa, eu tenho que comer em casa, eu tenho que conviver em casa, eu tenho que ficar em casa, minha casa, tudo eu faço em casa. De repente, você começa a odiar tudo isso. E olha que coisa interessante. Teve época que de repente você pensou, puxa vida, eu queria ficar mais com meus filhos. Eu queria ficar mais com meu cônjuge. E de repente agora você está tendo essa oportunidade, mas de repente você não está aproveitando isso. De repente, coisas que estão acontecendo e que você não diagnosticou estão corroendo o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento familiar. Tem que brincar com a criança, tem que tomar conta, tem que fazer isso, tem que ensinar. É muita obrigação. E aí, ao invés disso ficar prazeroso, ao invés disso ficar gostoso, ao invés disso ser algo bom, isso se torna um peso. E aí, esse tamo junto fica pesado. E aí, esse tamo junto fica sofrido. E aí, você não quer estar junto. Você quer estar distante e você não consegue isso. Então a gente tem que repensar muita coisa. Como é que eu vou falar? Essa pandemia, ela nos trouxe esse momento muito especial de estar muito junto, mesmo separado. E a gente tem que aproveitar esse tamo junto para viver muito melhor e muito mais gostoso. Foi exatamente o que Paulo tentou resolver e resolveu na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios. Agora, essa anamnese, esse diagnóstico e esse compartilhar, ele depende de mim e não do meu cônjuge. Eu tenho que observar, eu tenho que analisar, eu tenho que ver as reações. Lembre-se sempre que começa aqui. Começa no primordial, que é eu estar disposto a, eu querer, eu estar presente. Quando Jesus busca as nossas vidas, ele busca a você individualmente. E a partir daí, as mudanças vão acontecendo. Jesus busca a pessoa. Ele buscou a Silvana, ele buscou o Moacir. E a partir desse encontro individual que nós temos com Cristo, a mudança no nosso relacionamento, na nossa vida profissional, isso vai sendo transformado. Então, o óbvio precisa ser dito, porque eu creio que vocês já sabem. Você avaliar e diagnosticar a você e não ao seu cônjuge, porque tudo começa primeiro em mim e depois transborda no meu relacionamento. Então, é um papel que cada casal, individualmente, cada cônjuge tem que fazer. Interessante que Paulo, ao escrever a carta, ele não fala, e a gente vai ver muito isso, tá? Nessas próximas aulas. Ele não fala, aquela pessoa tem que agir dessa forma, você precisa mudar o outro. Não, ele fala, você tem que agir dessa forma. Você tem que pensar assim. Você tem que fazer isso. É a gente que tem que mudar. E que a gente possa, nessas 9 aulas que teremos, esta foi a primeira, eu espero que você permaneça, que você possa refletir sobre tudo isso e também melhorar, mudar, para que o tamo junto não seja uma luta, não seja algo ruim, mas seja algo muito bom, muito prazeroso e muito gostoso. E é isso que a gente quer, e é isso que a gente deseja, e é isso que Deus, principalmente, colocou no nosso coração para que a gente possa aprender com isso e viver
desta forma. A gente vai orar agora e depois a gente vai abrir para perguntas, né? Antes da gente orar, a gente quer convidar vocês para a aula da semana que vem, que é a Casa de Chloe. O que fazer com esse diagnóstico? Hoje nós conversamos sobre essa anamnese, sobre essa avaliação, né? E na semana que vem a gente vai conversar. Que eles vão pensar, que a gente vai pensar sobre isso durante a semana. E aí, o que nós vamos fazer com isso? É o que nós vamos ver na semana que vem. O que faremos com isso, com esse diagnóstico? Você ora para a gente, Sil? Ora. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade, ó Pai, de estarmos juntos aqui para compartilhar a Tua palavra. Amém, Senhor. O Senhor conhece os nossos corações, ó Pai. O Senhor sabe da necessidade de cada um de nós. E o Teu Santo Espírito, ó Pai, realmente invada as nossas mentes e os nossos corações, como esposo, como esposa, como casal, e traga, ó Pai, à tona a verdade da Tua palavra, a verdade da Tua presença, e que com isso nós possamos, ó Pai, realmente caminhar firmados na rocha que é Cristo. Abençoa, ó Pai, cada lar aqui, cada casal, cada família, dá a cada um de nós, ó Pai, condições de estarmos sempre firmados na Tua palavra. O Senhor conhece as nossas necessidades. Supre-as, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.